Uma excelente noite, meus amigos do canal del Beneco Brasil. Como estão todos? Espero que vocês estejam bem. Vou mostrar para vocês um vídeo agora, porque eu assisti, eu falei, não, eu não posso assistir isso aqui sozinho. Asqueroso. Um vídeo repugnante. Assista e você vai entender. Asqueroso. Você conhece essa pessoa, né? Pois é. Vamos lá. Eu senti na pele o que é o descaso. E não tive medo de mudar de lado, porque eu não tenho. Eu tenho mil motivos para dizer do lado de quem eu estou. O presidente Lula me deixou de queixo caído mesmo. Pela humanidade, pela forma de agir. E digo mais, não aconteceu mais ainda, por quê? Para você estragar um estado, um município e um país, 4 meses você estraga, você detona, você coloca a terra arrasada. Para você reconstruir em 4 anos é pouco. Então é por isso que nós vamos reeleger o primeiro turno presidente. Eu estou aqui porque eu vi em todas as CPIs e CPMIs que eu participei de todas. Todos do Lula compareceram. Do Bolsonaro, nenhum compareceu. Isso é uma vergonha. Então, é este o motivo. Contem conosco. Que ser humano repugnante. Que mulher canalha. Foi eleita graças ao Bolsonaro. Se dizia a senadora do Bolsonaro, do Mato Grosso. Para quem não conhece, é a Soraya Tronic. Tem vídeos dela aí. Tem vídeo dela aí apaixonada pelo Bolsonaro. E dentre os vídeos, temos este aqui onde ela denuncia o aparecimento de candidatos em apoio ao Bolsonaro, mas que não são bolsonaristas. Começaram a aparecer candidatos que nem conhecem o Bolsonaro, fazendo material de campanha com a sua imagem. Esses candidatos genéricos não têm caráter e nem compromisso com os nossos ideais e sem autorização alguma 2018. utilizam a imagem do Bolsonaro para ganhar votos. Nós estamos denunciando esses aproveitadores à Justiça Eleitoral, porque no fundo, o que eles realmente querem é iludir você, eleitor. Esperamos que eles sejam rigorosamente punidos. Se eles são capazes de mentir nos adesivos, imagine se forem eleitos. Lembrem-se, eu sou Soraya Tronic, a única candidata do PSL ao Senado. E eu estou preparada para ajudar o Bolsonaro a retomar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do nosso Brasil. O meu número é 177. Nojenta, canalha, sem escrúpulo. Eu vivi um tempo em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E o povo de lá é um povo muito trabalhador, é um povo muito honesto. Aí me aparece uma tranqueira dessa, uma tranqueira, se disfarçando de bolsonarista, se elegendo para o Senado, 8 anos mamando na teta do Estado, e passou menos de um ano, vamos lá, 2 aninhos mais ou menos, e a mulher se virou contra o Bolsonaro. Para você ver como é que eles são canalhas. Por quê? Porque ela começou a pedir cargos dentro do governo Bolsonaro e Bolsonaro deu um sai para lá. Porque você sabe que o Bolsonaro não compactua com coisa errada. E quando o Bolsonaro percebeu que havia mutreta, pois ele foi lá e assim aconteceu também com o outro lá que queria ser prefeito pelo Rio de Janeiro, o Otônio de Paula, aquele moreno lá, metido a pastor do capiroto, pastor do capeta, isso sim. E por que eu estou trazendo esses vídeos para você? Eu já falei sobre essa indivídua em outros vídeos, assim como de tantos outros, né? E sempre é importante, é bom lembrar a você, nesse caso, o povo do Mato Grosso do Sul, para que fiquem alerta, porque essa mulher vem para concorrer novamente mais 8 anos ao Senado da República. Imagino que pelo PT,
porque hoje em dia ela se explana em amores ao ladrão dos 9 dedos. Olha isso aqui na campanha de 2018. Aqui, ó. Pode falar. Você quer filmar? Ah, tá. Então vamos lá. Vamos lá. Falar, você tá falando em live? Aqui, ó. Live? Não. Não? Tá ok. Pessoal, eu sou Soraya. Para você ver como são canalhas, como se maquiam, como se disfarçam para depois virar casaca. Infiltrados à esquerda. Tronic, sou candidata do Bolsonaro ao Senado do Mato Grosso do Sul. Aqui, ó. Pode falar. Você quer... Bolsonaro, em um debate, agora em 2022, foi claro e categórico. Ela usou o nome dele. Usou o nome do Bolsonaro sem autorização. Ótimo. Olha só. Falando bem baixinho, porque você sabe que se falar um pouco mais alto já é... como é, mano? Que não gosta de mulher? Sei lá. Eu não gosto de mulher. 3 anos e meio no governo, sem corrupção, tranquilo, não atendendo a pessoas como a senhora. Esse é o modelo Toma, sua... de governo que o Brasil na vontade precisava. grande de xingar, velho. Pega! Pareceu o ladrão aí, né? Pareceu o ladrão pra vocês aí. Vai vendo, meus amigos. Esse ano de 2026, nessa eleição, olhe bem pros candidatos. Não fique olhando por palavras bonitas. Veja o que esse indivíduo defendia lá atrás. O que defendeu na pandemia. Não tem um tal do Pavanato, que hoje em dia tá abraçadinho com o Nicolas. Eu não sabia, mas começou a circular um vídeo na internet, onde esse moleque xinga Bolsonaro de tudo quanto é nome, porque ele era do MBL, né? E aí ele viu que as coisas, né, não estavam caminhando pelo lado que ele gostaria, e aí ele do nada virou bolsonarista. Tudo isso para se candidatar aqui, tenho certeza, não sei, mas certamente ele está vindo para deputado federal. Esse tipo de gente que tem essas mudanças tão radical, de repente, do nada, inclusive já ali meio que saindo de um discurso tão radical contra o Bolsonaro, para de repente, de uma hora para outra, começar a defender, tem que ficar de olho. E mais agora que ele está abraçadinho com o Nicolas, e como todos nós sabemos, o Nicolas não está do nosso lado. Digo no sentido do lado daqueles que são bolsonaristas, daqueles que têm o Bolsonaro como nosso líder político, entende? Eu não estou dizendo aqui que o Nicolas se vendeu para a esquerda, para o sistema, também não sei. Porque tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil, com a senhora Michele Bolsonaro, o Nicolas, e tantos outros, como o jornalista Lacombe, a outra lá, a menina lá, que mora nos Estados Unidos, esqueci o nome dela agora, que era jogadora de vôlei, o Constantino, essa turma toda, do nada passaram a atacar o Flávio Bolsonaro com toda a força do mundo. Por quê? O que se esconde por trás de tudo isso? E ainda nos acusam nós de sermos truculentos, de sermos violentos e daí por diante. É o mesmo discurso da esquerda, né? Agora eu vou trazer um vídeo para vocês, para finalizar. Trazer um videozinho aqui para vocês, que eu tenho certeza que você vai ficar você vai ficar mais pé da vida ainda. Agora, todos já conhecem, né, essa figura indigesta. E perceba, há mais ou menos um mês atrás eu estava apoiando o Sema como vice do Flávio, para você ver. E olha que eu estou acompanhando política no Brasil já há quase 10 anos. E mesmo assim, me deparo com os ataques do Sema ao Flávio Bolsonaro. Agora, veja o discurso como mudou da água pro vinho. Perceba onde é que está a pilantragem. A minha prioridade absoluta esse ano é tirar o PT Mentira. de Brasília, como eu já fiz em Minas. Vocês conhecem a minha posição no caso envolvendo o Flávio também. Mas que... Então, se a gente conhece o caso do seu vídeo acusando o Flávio de estar fazendo a mesma coisa que o PT, há muita incoerência no seu discurso. Porque se o Flávio é igual ao PT e você quis tirar o PT, então você também quis tirar o Flávio. Mas vamos continuar. Fique claro
eu vou seguir trabalhando até o fim do segundo turno para vencer o Lula nessas eleições. Caso não seja eu, seja o Flávio, Caiado ou qualquer outro, eles terão meu total apoio contra o PT. Assim como tenho certeza que eles também estarão comigo caso eu seja o candidato escolhido pelo povo. O Brasil não aguenta mais 4 anos de PT. Poderia ter pensado nisso antes de abrir a boca para falar besteira. Se o Brasil não aguenta mais 4 anos de PT, poderia ter pensado 2, 3 vezes antes de falar besteira. Porque o único candidato competitivo para arrancar o PT do governo se chama Flávio Bolsonaro. Você pode ver. Passou a atacar o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, o que aconteceu? Caiu nas pesquisas. Hoje em dia está com 3%, né? Está com 3%. E agora sim que me lembrei de um outro vídeo, de um outro indivíduo que já está vindo já com uma conversa meio esquisita, né? Já tá vindo com uma conversinha meio estranha, né? Que esse foi o primeiro que quando surgiu o áudio do Flávio, foi o primeiro que começou a falar, acabou para o Flávio. Isso aí você já sabe quem é, né? Esse aqui já veio com 2 pedras na mão, atacando o Flávio Bolsonaro. Rodrigo Constantino. Bom, o que ele tem a dizer? Eu vou reagindo. Eu sei que os nervos estão à flor da pele. Eu sei que do outro lado tem o PT. E ninguém aguenta mais 4 anos de Lula. E eu sei o mesmo discurso do Sema, percebe? Sei que época eleitoral, que ainda faltam alguns meses, mas eu sei que é como guerra. É como guerra. E na guerra a gente sabe que a verdade é a primeira coisa a ser sacrificada. Nem sempre. Dito isso, né? O ambiente do X também é meio cracolândia, a gente já sabe. É meio cracolândia porque o pessoal do X é mais politizado. E são pessoas que não se deixam influenciar por pessoas como você. Mas dito isso, assim, as pessoas estão perdendo totalmente o juízo, a racionalidade. Quem perdeu o juízo foi você, a racionalidade, quem perdeu foi você. Que não consegue compreender uma coisa tão simples, que é o caso do investimento feito por Borcaro em 2024, um compromisso contratual. Compromisso contratual. Você contratou tudo para pagar um filme, você fechou comigo, você tem que pagar o filme. E você acusa também o Flávio de estar fazendo a mesma coisa que o PT e que o Lula faz. Pelo amor de Deus. Dá um exemplo recente. Eu publiquei no meu X uma análise. Saiu a notícia de que o Caiado estaria tentando se aproximar do Olha a análise. Zema para juntarem as candidaturas. E eu falei, olha, se isso acontecer, né, qual é a análise do cenário político que eu faço? É uma chapa que nasce com quase 10% das intenções de voto, segundo as pesquisas. Não é um game changer, mas é algo que pode dar mais trabalho à candidatura do Flávio, porque estão disputando os votos da centro-direita. Esse é o grande engano. O grande engano desses caras que ficam falando em direita, centro-direita, que não sei o que direita. Não, meu irmão. Quem elege candidato aqui do espectro da direita são os bolsonaristas, pessoas que enxergam o Bolsonaro como um grande líder político. Coisas que vocês não enxergam. Para ver quem vai para o segundo turno contra o Lula e explorar o sentimento antipetista que é muito forte no país. Olha, uma chuva de ataques. Uma chuva de ataques. Você é o camisa 10 do PT, você está torcendo pro Lula, mas não tinha que... A análise de torcida merece ser atacada de tudo quanto é lado, para que não prevaleça a mentira. Pensar justamente na prioridade que é derrotar o Lula, perguntou até mesmo o advogado Paulo Faria. Gente, os outros candidatos não vão desistir. Cada um tem o seu propósito, o seu interesse, o seu partido. Mas que façam de forma honesta, que façam campanha de forma honesta, se tentar destruir a reputação de pessoas decentes. Simplesmente isso. É do jogo. Para isso existe o segundo turno. O Zema acabou de gravar um vídeo dizendo que a prioridade continua sendo derrotar o PT. Entende como é que a conexão deles estão juntos? Eles têm lado.
O lado dele seria o Tarcísio e a Michele. Não deu certo, agora é o Sema. Porque eles não querem de jeito nenhum o Flávio Bolsonaro. Só o que vão ter que engolir. E mais depois daquele encontro do Trump com Flávio, com Eduardo, com Paulo Figueiredo, aí mais do que nunca a campanha do Flávio Bolsonaro se potencializa internacionalmente. E que no segundo turno ele vai estar contra o Lula ou como candidato ou como apoiador. A gente não quer o apoio do Sema mais não. O Sema foi canalha. O Sema fez parte desse desgaste político em cima de uma mentira criada pela esquerda. O Intercept agora virou arauto do bom jornalismo. Intercept agora virou arauto do bom jornalismo. Vazando áudios seletivamente, que não tem nada a ver com corrupção, que não tem nada a ver com nada ilícito, e vocês replicam essa informação da mesma forma que o Intercept publicou, como que se fosse alguma coisa de errado. E muitas pessoas, infelizmente, acreditam nas bobagens que vocês falam, né? E foram na sua conversa, e por isso teve esse pequeno desgaste que se vaporizou, porque a verdade prevalece. Essa é a postura. Todo mundo contra o PT. Qual é a postura? Para isso existe o segundo turno. O Zema acabou de gravar um vídeo dizendo que a prioridade continua sendo derrotar o PT e que no segundo turno ele vai estar contra o Lula ou como candidato ou como apoiador. E para isso era necessário chamar o Flávio Bolsonaro de equiparar o Flávio Bolsonaro ao Lula. Entende como é que não bate? O próprio Constantino, o próprio Lacombe fez uma comparação esdrúxula, né, comparando a situação de um negócio legal do Flávio Bolsonaro com o filho do Biden, do notebook do filho do Biden, que encontraram ali um monte de besteira. Entende? Como que há uma desproporcionalidade no discurso desses caras? Essa é a postura. Todo mundo contra o PT no segundo turno. Então, se é todo mundo contra o PT, por que vocês têm 2 semanas atacando o Flávio? Que é o candidato mais competitivo para tirar o PT do poder. Agora, tem uma turma que acha que qualquer coisa que qualquer um fizer no primeiro turno que não seja subserviência total à candidatura do Flávio... Não existe subserviência. Basta ter caráter e basta ter honestidade intelectual. Olha aqui um burrão que não sabe nem falar português direito, dando aula para esses caras sobre política. Dando aula para esses caras sobre política. Que absurdo, rapaz. Que nojento. Isso é muito nojento, velho. Esse daí já tá mansinho. Já tá mansinho. Já viram que o negócio não colou e por isso estão tentando encostar, porque estão perdendo audiência. Assim como o Nicolas, que já tá perdendo toda essa pompa que ele tá perdendo, já estão perdendo, porque as pessoas não são mais idiotas hoje em dia. Não é que estou chamando o povo brasileiro de idiota, pelo amor de Deus. Estou falando politicamente. As pessoas não são mais ignorantes politicamente falando, entende? Porque hoje em dia temos a internet e hoje em dia nós vamos atrás da verdade. Que isso é traição, que isso é jogar contra, que isso é ser vendido pro PT. Mentir, difamar, tentar desgastar a candidatura do candidato que vai tirar o ladrão dos 9 dedos da presidência da República. Não é nojento, não é imundo, não é porco. É tanta baboseira. As pessoas perderam a capacidade de entender que, por exemplo, a postura do Paulo Figueiredo é a postura de um assessor de imprensa do Flávio. E que bom que seja assim, viu? Porque o Paulo Figueiredo... E olha que eu acompanho o Paulo Figueiredo já há muito tempo. Tive algumas divergências com ele, algumas besteirinhas que ele acabou falando, porque às vezes o Paulo Figueiredo tem um ego mais alto, né? Mas a nível jornalístico, a nível de resposta, a nível de articulação, cara, o Paulo Figueiredo, bicho, dá um banho em tu. É Lacombe e Ana Paula Henkel. Ele, inclusive, estava lá escolhendo quais jornalistas fariam perguntas e ajudando nas respostas. Perfeito! Perfeito, quando tem alguém para orientar, é errado. E quando não tem, também é errado.
Ridículo, Constantino. Do Flávio, ridículo. falou baixinho, Chile, né? Isso é a postura de um assessor de imprensa. Que maravilha. Tudo bem. Agora, querer que todo jornalista adote essa postura é não entender o que é o jornalismo. Então, de novo, a gente sabe que tudo que eu falei, os nervos estão à flor da pele, do outro lado é o PT, mas as pessoas estão muito emocionadas. Emocionada tá tu, que saiu de um câncer. Tenho certeza que muitos brasileiros bolsonaristas, principalmente, se ajoelharam para orar por você, pela tua cura. E eu tenho certeza que muitos daqueles que te abraçam hoje em dia oraram para que tu fosse partisse desse mundo, inclusive essa esquerda, e você paga com isso. Você paga com essa ignorância política, com essa arrogância, com essa prepotência, querendo mudar o jogo a qualquer custo. Rapaz, assim que saiu a história do áudio do Flávio, tu veio a público, Constantino, tu veio a público para falar. Acabou pro Flávio. Ele falou, acabou pro Flávio. E essa emoção toda leva à irracionalidade. Calma, gente. Incrível que ele está descrevendo todas as características que têm norteado o seu entendimento político nos últimos 15 dias. É inacreditável. Ele está falando para o espelho e não está percebendo. O segundo turno vai acontecer e tá aí para isso. E o Flávio, se for ele no segundo turno, e é o mais provável, vai precisar de cada voto. Ok? E eu tenho certeza, Constantino, que o Flávio vai abraçar todos os que vierem para apoiar. Olha, veja bem, eu mandaria o SEMA para PQP. Eu falei assim, não, vai te pro quinto dos infernos. Mas eu tenho certeza que o Flávio, conciliador que ele é, ele vai abraçar. Se o SEMA aparecer para apoiar, ele vai estar do lado do SEMA. O Caiado também, que andou falando uma besteira, se vier junto, ele também vai apoiar. Mas sabe por que tudo isso? Porque o Novo depende do PL, para não acabar como partido. Entende? E o SEMA falou tanta besteira que acabou prejudicando como é que se fala politicamente, rapaz? Essa conexão, essa conectividade entre essa não é a palavra, mas eu vou usar ela porque é o que me vem na cabeça agora, entre o PL e o Novo. Graças ao SEMA, essa relação teve ali, deu uma balançada, entende? Deu uma balançada. Mas eu tenho certeza, o Flávio vai para o segundo turno, tenho certeza absoluta. E Flávio vai ganhar as eleições. Eu tenho certeza, assim como em 2018, quando eu vi o Bolsonaro e comecei a acompanhar e comecei a fazer música, eu já sabia que o Bolsonaro ia ser presidente do Brasil. E neste ano, eu tenho certeza absoluta que o Flávio Bolsonaro será eleito presidente do Brasil. Eu tenho certeza disso. Amigos, vou deixar 25 minutos, assistam aí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e comente, que é sumamente importante. Para quem não me conhece, meu nome é Selveneco, politicamente falando. Sou o autor da música O Mito Chegou. E se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like, comente, que é sumamente importante. Curta as músicas del Veneco Brasil nas plataformas digitais. E se você quiser contribuir com o meu trabalho, basta acessar este QR Code, tá bom? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!